Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Importante, amado de Deus, você ter a sua Bíblia, seu caderno de anotações para que você venha tomar nota e meditar uma vez mais em tudo que será dito. Peço que você tome nota do título da mensagem, que tem por nome Uma Coisa Te Falta. E vamos direto a este assunto, abrindo a sua Bíblia no livro histórico de Lucas, capítulo 18, verso 18. E assim diz: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. 2 pontos vamos meditar, abençoado, nessa leitura aqui que fizemos de Lucas, capítulo 18, verso 18, falando do jovem rico. Primeiramente, uma coisa faltava a ele, palavras de Jesus. Mesmo depois dele ter testificado que os mandamentos ele cumpria, ele observava, assim como muitos nos dias atuais. Tem observado a graça de Deus, tem aprendido, tem se aperfeiçoado em muitos pontos, tem observado. No caso desse homem jovem rico, uma coisa faltava: o desapego, porque era muito rico. Esse homem era riquíssimo. Por ter apego, ele era avarento. Essa era a debilidade principal desse jovem rico. Uma coisa te falta. E depois que você desfizer dessa riqueza, depois vem e me segue. Então uma coisa faltava a ele, como acabamos de ler, era vender tudo, dar aos pobres e depois seguir a Cristo. A ordem de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, é primeiro abandonar as obras da carne, depois segui-lo, a Cristo. Uma coisa te faltava. Na vida de muita gente, ou várias coisas. Esse jovem rico, desde a sua mocidade, observava muito os ensinos de Deus, como eu disse antes, como muitas pessoas têm observado nos dias atuais. Mas sempre terá uma fraqueza nela, ou vícios, ou adultérios, ou prostituição, ou impureza que precisam ser vencidas. Eis a razão, amados, pelo qual vêm as exortações do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 19. Como temos lido muito,
fazei morrer a vossa natureza terrena. E nomeia várias outras além da avareza: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes. Muitas pessoas têm vencido várias obras da carne, aquele que tem se alimentado da graça de Deus. Mas, de repente, alguma precisa ser abandonada, alguma precisa ser vencida. E essa mensagem, Jesus diz claramente que aquele que quer o seguir tem que fazer morrer a natureza terrena através do apóstolo Paulo. Assim como foi para com o jovem rico. Uma coisa está te faltando aí. Vejo que você tem observado os mandamentos, mas uma coisa te falta: fazei morrer a avareza, que é uma das obras da natureza terrena, o apego às coisas deste mundo. E o segundo ponto, Jesus diz claramente: terás um tesouro nos céus. Assim que você fizer isso, e depois você vem e me segue. Jesus não falou da vida eterna. Falou que ele teria um tesouro, recompensa no céu. Porque ele se achega a Jesus perguntando: o que farei para herdar a vida eterna? E nós que estamos em graça sabemos perfeitamente, como diz lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras praticadas por nós para que ninguém se glorie. Então, acerca deste assunto da salvação eterna, Jesus não quis trazer para o coração dele, para a mente dele, que não era por suas obras, mas depois é revelado no Evangelho da Graça, que não é pelas obras, mas pela vontade de Deus, que somos salvos. Então, amados de Deus, assim como esse jovem rico precisou vencer a fraqueza, a avareza, o apego às riquezas, tanto que Jesus falou: uma coisa te falta, para que você seja perfeito, para que você venha me seguir, porque primeiro eu quero que você seja uma pessoa desapegada. Vende tudo quanto você tem e dá aos pobres, depois tu vem e me segues. E Paulo, através do Evangelho, pela vontade de Deus, ele também traz em Gálatas 5,19 que uma ou mais coisas também deve ser abandonada. Também falta na vida de muitas pessoas. E Paulo traz aqui, peço que você abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 6, a orientação do apóstolo Paulo. Para muitas pessoas faltam muitas situações de carne a serem vencidas. Em muitas outras pessoas, uma ou mais, ou apenas uma a ser vencida. Mas na vida de todos nós, sempre tem alguma situação de carne que precisa ser vencida, para que venhamos estar seguindo a Cristo. É como Jesus disse, né? Aquele que me segue não andará em trevas. E isso é certo, porque as obras da carne vão sendo vencidas de glória em glória. Romanos capítulo 6, verso 12. E assim diz, amados de Deus, capítulo 6, verso 12 de Romanos: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Aí Jesus entra aqui: uma coisa te falta. Nessa leitura se observa as palavras de Jesus, porque o jovem rico se mostrou perfeito, mas Jesus disse: uma coisa está faltando aí. E através do apóstolo Paulo também vêm as palavras de Deus, dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que venha
de maneira que obedeçais às vossas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, ou seja, aos desejos da carne, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. E aqui na graça de Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, amados de Deus, por estarmos debaixo da graça, nós temos a promessa de Deus que as obras da carne não terá domínio sobre as nossas vidas. Está escrito, porque nós não estamos debaixo da maldição, e sim debaixo da graça de Deus. Paulo afirma claramente: olha, as obras da carne não terá domínio. Ela vai lutar para permanecer. Você no adultério, na prostituição, na impureza, na avareza, ela vai lutar. Porque a carne milita contra o Espírito, sabemos disso. Mas ela não terá domínio sobre vós. Em algum momento vocês vão vencer. Então, amado, diante dessa leitura que acabamos de fazer aqui em Romanos, temos essa promessa que as obras da carne não terá domínio sobre as nossas vidas por estarmos debaixo da graça. O reinar sobre esse corpo, vencer as suas obras, é possível, segundo o Evangelho. Assim como todos nós passamos por lutas para sermos aperfeiçoados, para termos um andar sobre a terra o mais possível espiritual, em santidade, fazendo morrer a natureza terrena, como diz Gálatas 5,19, todos nós passamos por desafios para vencer as debilidades desse corpo e os seus desejos. A graça de Deus pode até aliviar você diante das suas acusações, das acusações da sua mente ou de outras mentes. Como, por exemplo, aquela evidência em Romanos: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica? Quem os condenará, se é Cristo Jesus que morreu e que está à direita de Deus e que intercede por nós? Muitos se apegam a essa evidência, mas essa evidência se refere, amado, ao teu espírito, a salvação que já te pertence. Então, diante das acusações, por mais fraquezas que venhamos ter, que estamos sujeitos a ter, nós temos esta palavra, que traz um alívio para a nossa mente, para o nosso coração. Mas, como diz também em Romanos, se cogitais das coisas da carne, caminhais para a morte, ou seja, para o sofrimento, para a condenação da carne, que não é a vontade de Deus, que não é a vontade de Cristo. Por isso que Jesus diz: uma coisa te falta. Vejo que você está muito atento ao meu ensino, à minha palavra, tem feito muito a minha vontade, mas eu quero você por inteiro, não sendo dominado pela carne, mas dominando a sua natureza humana. E isso é possível porque a graça de Deus diz que o pecado, as obras da carne, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então temos essa promessa de Deus que nos dá força para abandonar o velho homem. Como o apóstolo Paulo mesmo diz: olha, imitai a mim, porque eu imito a Cristo. E de que forma que temos que imitar o apóstolo Paulo? Ele diz em Filipenses, capítulo 3, verso 12. Vamos a essa evidência. Filipenses, capítulo 3, verso 12.
E assim diz, amado de Deus. Filipenses capítulo 3, verso 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu pergunto, que soberana vocação é essa? Que Paulo aqui se refere que estava prosseguindo para o alvo. Ele não tinha alcançado a perfeição, mas ele prosseguia para o alvo. Que alvo era esse? Gálatas 5,19. Qual que é o alvo de todo cristão? Que o Evangelho chama você, amado de Deus, a alcançar. Gálatas 4,19. Esse é o alvo. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Até Cristo ser formado. Cristo está sendo formado em todos nós. E isso de glória em glória. E eu te pergunto, Cristo formado em vós é estar obedecendo aos desejos da carne? É estar na avareza, é estar na prostituição, é estar no adultério? É estar pendendo para a carne? Não. Essa é a soberana vocação, amados de Deus, de todos os cristãos. Cristo ser formado, ou seja, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Gálatas 5,16. Isso é Cristo formado em uma pessoa. Ela venceu a ansiedade, ela venceu o medo, ela venceu os vícios, ela vence o ódio através do perdão. Em vez de odiar, ela ama, ela perdoa. Em vez de permitir que a sua carne o envergonhe, ela não deixa que isso aconteça. Ela não permite que a sua carne se incline para as suas concupiscências. Isso é Cristo ser formado. E Paulo estava prosseguindo, não tinha alcançado a perfeição ainda, mas ele estava prosseguindo. Essa mensagem, Cristo está dizendo para todos nós: olha, uma coisa te falta e que precisa ser abandonada, ou várias, mas permanece em mim, porque eu estando em você, os frutos vão acontecer, o domínio próprio, a mansidão, a paciência, a fé, a esperança. Cada um de nós sabemos o que precisa ser mudado, amado, o que precisa ser abandonado. Uma coisa faltava ser mudado no jovem rico: o apego às riquezas desse mundo, a avareza. Ele poderia ser um observante dos mandamentos de Deus, da lei de Moisés, mas uma coisa faltava para ele. Jesus também diz nos dias atuais: alguma obra da carne, ou várias, precisa ser deixada por você. Mas na graça de Deus temos a promessa, por estarmos debaixo dela, que a carne não terá domínio sobre vós.
ou o pecado, como Paulo até utiliza nessa palavra, porque sabemos que o pecado foi tirado. Por meio de Cristo não somos mais pecadores. O que cometemos são as obras da carne. Mas Paulo utiliza a palavra pecador, até mesmo porque ele diz: olha, me fiz fraco para com os fracos, a fim de salvar o maior número possível. Eu fiz tudo para com todos. Então, Paulo usava essa expressão, pecado, sabendo ele que Cristo tinha tirado o pecado do mundo. João, capítulo 1, verso 29. Louvado seja Deus, amado, por essa palavra. Cristo precisa ser formado em cada um de nós. Uma coisa te falta. Depois tu vem e me segues. Foram as palavras do Senhor Jesus Cristo para o jovem rico, e as palavras do Senhor Jesus Cristo por intermédio da tua graça para as nossas vidas, por intermédio da sua graça para as nossas vidas. Andai no Espírito. Essa é a vontade do Senhor. Ou seja, Ele quer um aperfeiçoamento. Ele não quer que você seja escravo da avareza e de muitas outras obras da carne. E aqui eu me despeço deixando o meu abraço para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Uma coisa te falta, e cada um sabe o que precisa ser deixado. Um abraço a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.